Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Neto, estou aqui novamente para falar com vocês sobre propostas de honorários. Eu vou mostrar hoje para vocês duas propostas. Uma que eu apresentei em 2013, quando estava começando como perito do juízo, e outra que eu apresentei este ano. O objetivo desse vídeo é que vocês vejam na prática o conteúdo que havia na minha proposta no início da carreira e agora, de forma que hoje é uma proposta muito mais embasada e que me permite defender os meus honorários, ok? Presta atenção aí. Vejam, essa daqui é uma proposta que eu apresentei em 28/6/2013, tá? Isso daqui é uma proposta que eu extraí do Projude, tá? Somente ocultei o número do processo e o nome das partes por segredo de justiça, tá? Então, como nós falamos, os dados essenciais que deve ter uma proposta é a identificação do juízo que te nomeou, certo? O número do processo, que aqui eu ocultei, o tipo da ação, que nesse caso é embargos à execução, o nome do autor ou requerente, do réu requerido. Aqui acabou ficando o Banco Santander, mas não tem problema. E o nome do perito. Isso eu colocava só quando eu elaborei as minhas primeiras propostas de honorários, tá? Hoje em dia eu não coloco mais isso, até mesmo porque eu estou assinando cada uma das propostas, tá? Vamos ver aqui o que mais. O parágrafo de abertura, com a minha identificação, com a minha certidão, indicando que eu estou juntando uma certidão do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, certo? E dizendo que estou aqui para apresentar a proposta de honorários. Vejam bem, aqui é aquele parágrafo que eu falei que a gente deve seguir, no caso de contadores, o que está disposto na norma brasileira de contabilidade técnica para peritos, ok? Dizendo o que foi considerado na elaboração da proposta. No caso aqui, o vulto, o risco, a complexidade do serviço a executar. Mas vejam que aqui, essa foi minha primeira proposta. Eu não detalhei que tipo de trabalho que eu iria realizar. Eu simplesmente fui direto e falei, ó, apresente proposta para a realização de perícia, levou em consideração a faixa de valores sugerida pelo SESCAP, totalizando R$ 3.500. Ou seja, não falei se era uma conta corrente, não falei se era um outro tipo de revisão de contrato bancário, eu não falei qual o prazo de movimentação da conta corrente que seria analisado e etc. Na sequência aqui finalizei, falei que a proposta não remunera quesitos suplementares, que isso é sempre importante colocar na proposta, tá? E pedi aprovação da proposta com determinação do depósito prévio para que eu pudesse iniciar a prova pericial. Veja, bem simples, 2 páginas, tá? Mas eu não detalhei qual é o objeto e a complexidade do trabalho que eu iria realizar, tá? E até nesse caso, se não me engano, eu tive que baixar esse valor de honorário. Se não me engano, o valor final que eu cobrei foi R$ 2.910. Vamos ver agora a outra proposta mais atual? Vamos lá, espera aí. Vamos lá, gente. Aqui eu estou com outra proposta de honorários, tá? Que eu apresentei aqui em 12 de março desse ano, tá? Eu procurei achar uma proposta que fosse de revisão de conta corrente, tá? E uma que tivesse bastante detalhes para mostrar para vocês o que é importante você detalhar na sua proposta de honorários. Novamente, identificação do juízo que me nomeou, identificação do processo, tipo de ação, autor e réu. Daí, na sequência, vamos lá, na sequência aqui o parágrafo de introdução, com a minha identificação, o mesmo parágrafo, que isso aqui é padrão, dizendo o que foi considerado para a elaboração da proposta, só que aqui, vejam, aqui eu detalhei especificamente o que seria necessário fazer para elaborar essa prova pericial. Ou seja, falei, a prova pericial demandada versará sobre a conta corrente número tal, tida pelo autor na agência número tal, da cooperativa ré, e 5 anos de movimentação, ou seja, aqui eu delimitei qual o prazo de movimentação da conta corrente. Tá? E aqui falei, além da análise de contrato de empréstimo firmado através da cédula de crédito bancário número tal e de operações de desconto comerciais realizadas em conta corrente. Ou seja, aqui eu já demonstrei que essa análise não se resumiria a conta corrente, mas sim em mais 2 operações de crédito. Então, por isso, eu tenho que cobrar mais honorários devido ao aumento da complexidade e o volume do trabalho que eu terei para realizar
essa prova pericial, tá? Daí falei aqui, ó, importante salientar que dentro dos documentos constantes dos autos, restam acostados os contratos de limite de crédito da cédula bancária número tal, ou seja, falei que isso está lá, e falei que será necessária a juntada dos contratos de desconto comerciais que foram destacados pela autora e os borderôs de desconto. Ou seja, se eu, perito, não tiver essas operações aqui, eu não posso fazer nenhuma análise, eu não posso determinar nenhum valor. Tá? Então, eu já na minha proposta, eu falei, ó, o meu valor é tanto, mas para fazer essa operação eu preciso que sejam juntados esses contratos. O que mais que é importante colocar? Falei aqui, ó, a análise da prova pericial ainda vai atender 10 pontos controvertidos fixados pelo douto juízo, bem como 33 quesitos apresentados pela autora, valendo enfatizar que a cooperativa ré não apresentou seus eventuais questionamentos até a presente data. Isso é importante, porque muitas vezes as partes apresentam quesitos depois que você apresentou a proposta de honorários, e se você não frisar isso, eles vão argumentar que você não pode aumentar o valor dos seus honorários. Então, isso é bom estar muito bem estipulado na sua proposta, ok? Aqui, ó. Efetuados tais esclarecimentos preliminares, aqui eu apresentei, como eu falei para vocês no último vídeo, eu apresentei uma abertura do número de horas que eu gastarei, teoricamente, para efetuar essa prova pericial, ou seja, eu sei 20 horas de trabalho, 2 horas para fazer a leitura e análise das peças processuais, 4 horas para a digitação de extratos e evolução das operações de crédito, 4 horas para fazer cálculos, tabelas e gráficos, 8 horas para elaborar o laudo pericial, devido ao número de quesitos e o número de análises que eu terei que fazer e transformar tudo isso num texto para explicar de forma técnica a análise que foi efetuada, e mais 2 horas para revisão do laudo pericial. Aqui, gente, esse é o meu padrão, certo? Eu utilizo a tabela de honorários da Associação dos Peritos aqui do Paraná. A hora técnica da APPAR é R$ 450. Só que eu estipulo que, por exemplo, para a leitura e análise das peças processuais, eu não preciso cobrar R$ 450, ou seja, não é um trabalho tão complexo. Eu cobro metade desse valor. Digitação da mesma forma, esse é um trabalho que eu terceirizo, então aqui eu cobro 25% da hora de trabalho. 50% aqui na confecção dos cálculos e 50% na revisão, ou seja, o que eu cobro a hora técnica integral é na elaboração do laudo pericial. Até mesmo porque se eu cobrar 20 horas a 450, o custo dessa perícia vai ser inviável, tá? E daí você não vai acabar não colaborando com a justiça, com o magistrado para fazer isso daí, e provavelmente sua proposta não será aprovada, tá? Então aqui eu coloquei que, de acordo com a análise da complexidade e volume, nesse caso eu propus honorários de R$ 5.850, tá? E aqui, como eu falei para vocês, o encerramento, ou seja, os pedidos que você faz ao magistrado para que dê sequência no processo de pedido de depósito dos honorários periciais e outros detalhes que são importantes de considerar aqui na proposta para que você não tenha problemas depois. Ou seja, eu peço a homologação da presente proposta de honorários, eu peço que o depósito seja efetuado em conta judicial ou na minha conta corrente aqui, pessoa jurídica, para que seja dado início à prova pericial. O Código Civil, o novo Código de Processo Civil, ele estabelece que o juiz pode, ao seu juízo, ele pode dar até 50% de adiantamento para início do trabalho pericial. Não são todos os juízes que concedem esse adiantamento, mas a grande maioria concede. Então, na minha proposta, eu já coloco aqui esse pedido, dizendo que caso o depósito seja feito em conta judicial, que seja concedido adiantamento de 50% dos honorários na conta corrente que eu já indiquei aqui em cima, tá? Aqui eu também menciono que quando for identificado o depósito dos honorários, mediante o encaminhamento do comprovante para o meu e-mail, né, que eu me comprometo a comunicar o início do trabalho pericial, tá? Que isso é uma obrigação, tá? Ou seja, você como perito, você tem que dar ciência ao juiz e às partes da data e o local que a perícia será realizada, ok? Na sequência, concluída a prova pericial, eu dou aqui toda a sequência, né?
Concluída a prova pericial, eu informo que eu entregarei o laudo pericial e permanecerei à disposição das partes para eventuais esclarecimentos, tá? Aqui, isso é importante, ó. Ressalto que a presente proposta se... Opa, vamos lá, fugiu aqui. Ressalto que a presente proposta se aplica especificamente à apuração de eventuais excessos na execução da embargada, papai, responder os quesitos, e falo que a solicitação de novos quesitos será objeto de nova proposta de honorários em consonância com o item 68 e 69 dessa resolução aqui do Conselho Federal de Contabilidade. No meu caso, que sou contador, mas existe legislação que embasa esse pedido de honorários complementares, tá? E aqui eu informo que, em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 475, eu estou apresentando meu currículo, meus diplomas, tá? Porque você tem que demonstrar qual que é a sua especialidade, qual que é a sua formação, porque as partes, quando recebem isso daqui, elas podem, inclusive, pedir o seu impedimento, se acharem que você não tem qualificação técnica ou que tem algum fator que lhe torne... Não é basicamente suspeito, né? Mas que não seria o perito adequado para realizar aquele trabalho. No final, peço deferimento da minha proposta, assino digitalmente e está finalizado. Então vejam, gente, quanta coisa a mais eu tive que colocar nessa proposta, tá? Então, cada proposta é uma proposta. Você tem que detalhar muito bem o serviço que será realizado. Porque isso daqui é só o início, gente. Aqui vai começar muita discussão sobre seus honorários e essa discussão pode durar até anos, tá? Então, você que está começando, se prepare. A primeira tarefa difícil é você conseguir a aprovação dos seus honorários. Então, gente, você gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir e também inscreva-se em meu canal do YouTube. Ok? E não esqueça de marcar o sininho para que você receba as notificações quando tiver algum novo vídeo disponível. Eu espero você aqui novamente, ok? Um grande abraço do Pedro Neto.